Grande satisfação estar aqui com vocês. Está sendo gravado. Ô, mãe, pode cortar o áudio aí agora, por favor, mãe? Isso. Estou muito feliz. O pastor Ivo, as poucas vezes que eu tive contato com ele, eu tenho um carinho muito grande, porque eu percebi o carinho que ele tem pelos meus pais. Uma atenção, uma educação assim, um cuidado. E quando ele entrou em contato para marcarmos o dia de hoje, de maneira alguma eu poderia deixar de aceitar. O pastor Ivo é um gentleman, né? É um homem diferenciado, com certeza. A carta de recomendação do meu pai foi apenas um pequeno detalhe daquilo que Deus já estava planejando para a vida dele. A gente fica feliz porque é até uma inspiração para mim como pastor. O pastor Ivo agora não está na ativa, mas ele continua trabalhando no ministério, continua fazendo a diferença na comunidade de vocês. Eu me recordo, eu era bem pequeno, eu sou nordestino, né? Eu nasci em Maceió, quando meu pai construiu a Igreja Central de Maceió, em 76. Eu estou com 45 anos. Eu me lembro bem da Igreja de Olinda, da Igreja Central do Recife, da Igreja de Boa Viagem. Eu lembro, eu tenho memória um pouco assim, fotográfica, eu tenho memória de situações, de coisas a partir dos 3 anos de idade. E, pastor Ivo, só uma ressalva. Eu me encontrei com o senhor uma vez em uma reunião da divisão, eu era mesário da UCOB, nós nos falamos rapidamente e eu pude, assim, naquele momento, admirá-lo mais. Então, assim, foi uma coisa... A minha última igreja foi a igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro, onde nós passamos 6 anos ali. E aqui na região que nós estamos, não é a igreja central, mas é a região mais desafiadora, é a região mais nobre da cidade, em que as pessoas, financeiramente, intelectualmente, eles prezam muito por isso. A igreja ela está avançando, está investindo em todas as frentes, porque Deus quer salvar a todos. Mas, vamos lá, eu peço para você que abra sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse, capítulo 1, eu vou terminar no máximo 7 horas em ponto, tá bom? No meu relógio aqui está marcando agora 7h30, 6h30. Eu sei que alguns vão para a igreja ainda, eu também vou para a igreja, eu ainda prego hoje à noite às 7h30, uma igreja aqui pertinho da minha casa, então é mais ou menos tranquilo. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia. O pastor Ivo, quando falou com a gente sobre a temática, eu gosto muito da linguagem profética, da palavra profética, estudar um pouco mais aprofundadamente a Bíblia. As igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, eles evitam falar sobre profecias, sobre o livro de Apocalipse, Daniel, porque eles dizem que é indecifrável, não dá para estudar, não dá para entender. Só que tem um detalhe, se não desse para entender, não tem razão porque Deus deixou para mim e para você essa literatura profética. E quando nós paramos e analisamos, eu vou tentar ser o mais didático, explicar de maneira bem simples, para que todos possam compreender, tá bom? Na nossa Bíblia, nos 66 livros, nós temos apenas 3 porções que tratam sobre a escatologia. O que é escatologia? É o ensino dos últimos acontecimentos antes da volta de Cristo. Quais são essas 3 porções? É o livro de Daniel, é o livro de Apocalipse e a porção do capítulo 24 do livro de Mateus. Então, essas 3 partes, elas tratam dos últimos acontecimentos da história da humanidade nesse mundo, em um mundo que existe o pecado. Então, quando nós estudamos isso, nós conseguimos encaixar as peças que faltam para entendermos a circunstância das coisas. Por que as coisas acontecem como acontecem? E por isso eu peço para você, para abrir primeiramente a sua Bíblia no livro de Apocalipse, né? Capítulo 1. Eu vou ler aqui o verso 1, e depois nós vamos detalhar alguns aspectos históricos. Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Então, se esses pastores, se esses líderes religiosos, presbíteros,
apóstolos, sacerdotes, reverendos, eles não pregam. Por que que eles não pregam? Se eles pregarem, vai desmascarar o ministério deles. Então, quanto mais você estuda estas porções da palavra, mais você vai entender os acontecimentos políticos, econômicos, sociais e religiosos. Olha só Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para você e para mim, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o Apocalipse, já que no verso 1 do capítulo 1, já desmascara muita coisa. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vou entender. E eu não vou poder entrar em alguns pormenores, mas eu vou passar algumas informações gerais. Por exemplo, a penúltima, a irmã White, ela fala, depois eu posso, caso alguém tenha dúvida, eu posso mandar o texto do Espírito de Profecia para o pastor Ivo, ele pode colocar no grupo aí para vocês. Jesus, ele não poderia voltar antes de 1798. A irmã White, ela é muito clara em relação a isso. Então, 1798 foi a última data com a marcação condicional para a volta de Cristo. Ela tinha que acontecer. Então, quando nós olhamos a história da igreja romana, do Império Romano, os mais de 1.200 anos de soberania mundial, vocês sabem que o mundo é conhecido nesse período como a Idade Média, a Idade das Trevas. Por que isso? Nada se desenvolveu em nenhum quesito tecnológico, educacional e por aí vai. Porque a Igreja Católica ela era contra as mudanças. Então, tudo tinha que ser como era, porque era tradição. E qualquer coisa que você fizesse diferente, você estava indo contra a igreja e contra Deus. Então, a agricultura era da mesma maneira, a forma de guerrear era da mesma maneira, a política era da mesma maneira, a educação não poderia ter, porque quanto mais educação, mais o povo se torna questionador. Então, os questionadores se tornariam um problema para a forma de governo que eles acostumavam a ter. Quando acaba a Idade Média, surgiu no século XVIII um movimento chamado Iluminismo, vocês devem ter ouvido falar, com certeza, estamos aqui num grupo seleto, onde o Iluminismo, com seus pais, eles começaram a trabalhar na desconstrução. Desconstrução de quê? Porque até essa época, até esse momento, até 1798, existia a junção do poder político e religioso. Os dois andavam juntos. Com a Revolução Americana, década de 1780, e posteriormente a Revolução Francesa, 1790 e alguma coisa, houve a separação, a quebra da união entre o poder político e o poder religioso. Tanto é que a primeira emenda da Constituição americana é justamente este marco inicial. Novo Mundo, Estados Unidos, eles fugiram da Europa, do poder papal, para que eles pudessem ter a liberdade do verdadeiro culto, o culto livre. Só que nesse mesmo período, um pouco antes, quando nós vamos para as profecias de Apocalipse, nós encontramos o escurecimento do sol, a queda das estrelas, terremoto de Lisboa, 1755, e juntamente com a desconstrução política e a desconstrução religiosa, com o terremoto de Lisboa, que foi sentido em 1/3 do planeta Terra, até a Noruega lá em cima foi sentida, no norte da Europa, norte da África foi sentido, Tunísia, Marrocos, chegou lá numa escala de mais de 9 pontos na escala Richter. Foi quando a sismologia começou a existir. Final do século XVIII, início do século XIX. Aí nós olhamos que a igreja houve um despertamento. Os teólogos, eles começaram a ver os acontecimentos no firmamento, estrela, terremoto, sol,
Eles foram para as profecias, eles começaram a pesquisar. O que está vendo? Tem alguma coisa... será que o mundo vai acabar? Será que Cristo vai voltar? Eles foram para a Bíblia, onde Guilherme Miller estudou profundamente as escrituras por 2 anos, quase 3 anos. Ele estudou texto por texto, com a Bíblia e um comentário bíblico apenas. Em 1830, ele começou a pregar sobre a volta de Cristo. Nesse mesmo período, Charles Darwin, ele saiu da Inglaterra, e foi fazer a sua excursão, que duraria 2, no máximo 3 anos. E ele demorou quase 6 anos. E ele não tratou e publicou seu livro, A Origem das Espécies, logo em seguida, início dos anos 1840, porque até esse período, o mundo inteiro ele era criacionista. Surgiu aí a teoria da evolução, e não começou com Darwin. Darwin, hoje, ele é considerado o maior precursor, mas ele não foi ele que deu o start. E justamente nessa época de 1840, surgiu o desapontamento que nós sabemos, e o movimento millerita, não apenas nos Estados Unidos, mas também o reavivamento na Europa, Suíça. Nós encontramos também, na década de 1840, com Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Marx era um sociólogo e trabalhou justamente isso aqui, ó, o Manifesto do Partido Comunista. Lembrando que até esse período, meus queridos, o mundo, além de ser criacionista, surgiu um estudo que chama-se antropologia e arqueologia. Até essa época não existia. E por que começou a surgir isso? Justamente no maior questionamento das pessoas inteligentes, das pessoas intelectualizadas. Eles começaram a dizer que a história da Bíblia não é algo literal, mas é algo, é uma teoria, uma simbologia, é um mito, é algo que apenas serve de ilustração, não é algo real. E com a antropologia e a arqueologia, justamente surgiu nesse período, Deus permitiu que isso acontecesse, porque com as descobertas arqueológicas, não apenas no Egito, mas também no Iraque, encontraram a cidade de Babilônia, que eles falaram que não existiam. Houve a descoberta em Jerusalém do rei Davi, que eles falavam que também nunca tinha existido. Então, quando surgiu os intelectualizados, falando que a Bíblia não era confiável, a arqueologia e a antropologia surgiu de maneira forte e contra-argumentava, mostrando a veracidade das escrituras. Isso é simplesmente fantástico. Até o surgimento da antropologia, todas as culturas descobertas nos 5 continentes, todas as culturas, etnias e continentes. Quando eles descobriam o povo, nunca houve na história da humanidade um povo ateu. Nunca. Existiam povos que acreditavam no politeísmo e também no monoteísmo, mas ateu, jamais. E o ser humano chegou hoje em dia a tal ponto que nem Satanás é ateu. Nem Satanás. Quando nós olhamos para a humanidade, para que eles possam dizer que Deus não existe, existe mais alguns metros após o fundo do poço no aspecto espiritual. Eu peço ao pastor Ivo, por favor, se ele puder me colocar agora como, para que eu possa compartilhar aqui um slide com vocês. Já com pode. Posso? Já está ok para mim aqui? Sim. Ok. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Entrou para vocês aí também? Sim. Ok. Vamos falar aqui rapidamente, com esse pano de fundo que eu passei para vocês,
sobre o Armagedon. Interessante que quando você procura no Google, você coloca lá Armagedon, aparece de tudo que é coisa. O pessoal faz filme, o pessoal faz ficção, o pessoal faz uma série de questões. Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia pela segunda vez, agora no livro de Apocalipse também, só que no capítulo 16. Vamos aqui dar uma olhadinha e vamos entender como que funciona essa narrativa profética justamente nessa época, nesse período que nós estamos vivendo. Apocalipse, capítulo 16, nós vamos olhar aqui do verso 12 de início até o verso 16. Tá bom? Eu vou ler aqui, decorrendo o texto completo. Olha só o que diz. Derramou o sexto selo, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Algumas traduções falam que vem do norte. E existe na Bíblia, na narrativa profética, tudo que é ruim, que contrapõe a Deus, vem do norte. Do norte, biblicamente falando, nunca vem coisa boa, sempre vem coisa ruim. Olha o que diz o verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vale muito a pena no futuro vocês fazerem um estudo só sobre esse verso 13. Esses 3 poderes e a união deles vai determinar algo fantástico antes do fechamento da porta da graça. Olha o que diz o verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Só um detalhe, o sexto selo, nós temos aqui, vai acontecer a primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica, a terceira mensagem angélica. Os últimos acontecimentos da história do homem é justamente aqui no sexto selo. Justamente no sétimo selo é a volta de Cristo. Vai ter a erradicação do pecado. Mas olha o que diz o verso 15 e o verso 16. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Verso 16. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Um detalhe muito importante, meus amigos. O Armagedon, no livro do Apocalipse, assim como a montanha no livro de Daniel, no capítulo 11, não deve ser entendido como uma localização geográfica. Olha só, nós podemos entender a luz profética, que é uma batalha espiritual de dimensões cósmicas. Ela ocorre, o campo de batalha, pelo controle do ser humano. E esse controle ele vai se dar na mente, com as decisões que nós tomamos. Só que tem um outro aspecto. De acordo com Daniel 2, Apocalipse 16, todos os reis da terra, tanto do norte quanto do sul, como nós podemos observar em Daniel 11, eles vão se unir. Algo que hoje muitos falam que é impossível de acontecer. E eles vão se unir pela primeira vez na história em uma batalha de dimensões espirituais. E como é que isso funciona? Olha só, eu quero passar aqui algumas questões para que você possa compreender bem. A essência do cristianismo, a cada época que passa, ela se perdeu na humanidade. Eu sou pastor há 22 anos, desde os meus 23 anos. Como passa rápido? Eu estou 45. Eu gosto muito de ler. E eu gosto muito de questionar o porquê as coisas são como são. Eu não questiono a Bíblia eu aceito, porque eu acredito que ela é a palavra de Deus. O que não é a Bíblia, eu posso questionar, eu posso perguntar. Por que eu acredito nas coisas como são? É porque sempre a minha vida inteira eu fiz dessa mesma maneira? No ano de 2018, eu morei em Botafogo até o ano passado, no Rio de Janeiro, 2018, teve um encontro numa igreja batista na Barra da Tijuca, interdenominacional. E eu gosto de participar de todos os eventos que a nossa igreja adventista ela faz, e em alguns eventos cristãos, eu sou curioso. Eu quero ver como é que alguns pastores, alguns líderes de algumas denominações, eles pensam.
E eu me inscrevi com alguns colegas lá do Rio de Janeiro, pastores adventistas, e nós fomos lá. Você já deve ter ouvido falar o termo pós-cristão, né? Que nós estamos no período pós-cristão. Em 2018, nesse congresso interdenominacional, eu ouvi pela primeira vez o termo pós-moderno. O termo pós-moderno está acostumado a ouvir. Em 2018, eu ouvi o termo pós-cristão de maneira institucionalizada. Tem aqui pessoas que foram batizadas pelo meu pai. Quando nós olhamos no retrovisor da nossa vida, a igreja adventista, alguns anos atrás, ela era de um jeito. Hoje nós olhamos a igreja adventista, ela está muito diferente em muitas coisas. A nossa essência bíblica, ela está inalterada, mas os procedimentos estão diferentes. E, ao mesmo tempo, a maneira como as pessoas levam a sério as coisas de Deus hoje são bem diferentes do que como as pessoas levavam no passado. Só que quando a gente olha no retrovisor da vida, eu não posso olhar para o passado e pensar que aquele período era perfeito. Porque se tivesse sido tão bom, Jesus teria voltado naquela época. Só que hoje nós também não podemos falar que hoje estamos mais desenvolvidos, está maravilhoso. Não. Porque ainda hoje Jesus também, ele não voltou. E olha só, muitos cristãos, eles têm integrado em suas crenças ideologias hoje, humanistas e materialistas. O que significa isso? O que significa um cristão humanista? Ele valoriza, e você deve conhecer alguém assim, ele valoriza um saber crítico voltado para o conhecimento. O que importa é o intelecto. É o que pode ser comprovado. O que não pode ser comprovado se você descarta. É aquela pessoa que quer saber da cultura. Ela vai ler vários livros sobre vários filósofos, sobre vários pensadores, e a Bíblia ela não vai ler. Então, o ser humano ele tem capacidade para resolver o problema da humanidade. Os humanistas eles pensam assim. Eu quero te mostrar aqui um detalhe. Aquele que é humanista, automaticamente ele vai trabalhar na sua vida e na sua religião o pluralismo religioso. E como é que ocorre isso? Eu quero dar aqui alguns exemplos. Primeiro, as diversidades dos contextos urbanos. Por exemplo, olha, na igreja da aldeia, vocês trabalham de uma maneira, a maneira do culto, da doxologia, daí vocês vão para a igreja de Boa Viagem, é uma doxologia diferente, é uma abordagem diferente, daí você vai para a igreja, que eu sou pastor aqui na Praia do Canto, é diferente, então a gente tem que contextualizar. E você adapta a coluna dos princípios nas pessoas. As pessoas não têm que se adaptar aos princípios, mas os princípios se adaptam às pessoas. Uma segunda linha que acontece, as pessoas elas tentam satisfazer suas necessidades espirituais através de qualquer tipo de religião. Então ela não está preocupada com o que é certo e o que é errado. Ela está preocupada em sair com o coração acalentado. Eles só querem ouvir a mãozinha na cabeça, falar aquela mensagem água com açúcar, que está tudo bem, que Jesus me ama. Eles só querem ouvir falar sobre o amor de Jesus, mas eles não querem saber sobre os ensinamentos de Jesus. Uma terceira linha do pluralismo religioso das pessoas humanistas é que muitos não estão dispostos a acreditar naquilo que não apreciam. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu comprei esse livro por indicação de um grande teólogo que trabalha a questão da narrativa bíblica. Esse livro aqui eu paguei caro nesse livro, eu paguei R$162. Eu praticamente terminei esse livro, uma leitura simples, gostosa, li praticamente em uma semana. E esse livro, ele tem um contexto muito forte, ele é muito respeitado no mundo. O autor do livro é Robert Alter, onde a narrativa aqui é o seguinte: o dilúvio não aconteceu. A criação do mundo não aconteceu. É uma história para que nós possamos entender e conhecer superficialmente a Deus. E você sabe que se nós quebrarmos Gênesis 1 até Gênesis 11, não de maneira literal, mas de maneira alegórica, não existe pecado, não precisa de redenção. Nós não precisamos de um redentor. A profecia de Gênesis 3,15
de que o mal será extinto. Ele vai por água abaixo e uma série de fatores. E se encaixa exatamente nesse ponto 3. Eu não preciso seguir, eu não preciso ser obediente a Deus. 4, a abertura a qualquer tipo de experiência espiritual. Você já ouviu essa história de que, olha, pastor, ela não é adventista, mas o que importa é que ela está na igreja. Não. A Bíblia fala que existe apenas um caminho. A Bíblia não fala que todos os caminhos levam a Deus. Apenas um, e o caminho é Jesus, de acordo com João capítulo 14, verso 6. Não adianta eu querer pegar o meu carro aqui agora, dirigir para Pernambuco, na BR-101, e eu pego a BR-040. A 040 não vai me levar para Pernambuco. Um outro aspecto, quando as pessoas elas olham a questão do materialismo. O que é o materialismo e qual a importância, qual a influência dele hoje? A pessoa materialista, ela vive extremamente devotada aos bens, à conquista de coisas, valores, prazeres e recompensas agora. Só que a pessoa que é materialista, ela vai ter a característica do consumismo. E eu quero trabalhar com vocês aqui alguns aspectos que algumas pessoas têm trazido isso para dentro da igreja. Por exemplo, é a mudança de uma cultura baseada na produção para uma cultura baseada no consumo. Antes nós comprávamos uma coisa para durar a vida inteira. Hoje nós compramos algo já pensando em comprar a versão atualizada ou revisada, porque quando você tem o último modelo, você tem um status cultural ou um status social. Uma outra questão do consumismo que traz para dentro da igreja é o processo ativo para trazer, para criar prazer e significado como uma fonte de identidade pessoal, através da experiência do produto. Por exemplo, eu vou para a igreja, eu escutei isso aqui há 2 sábados atrás, de uma pessoa que mora no condomínio mais chique aqui da cidade. Ele falou, pastor, eu não vou na igreja tem 1 ano e 10 meses. Eu falei, mas por quê? Não, pastor, porque eu pego lá a casa dele é uma mansão. Ele falou assim, pastor, eu ligo lá minha TV no sábado de manhã, eu posso escolher se eu quero assistir o NASP Engenheiro Coelho, se eu vou assistir a Igreja Central de Curitiba, se eu vou escutar o pastor Ivo Vasconcelos pregar. Então, eu tenho um menu, eu escolho. Eu vou para a igreja, se for o pregador A, se for o pregador X, eu não vou. Então, nós estamos consumindo material espiritual para atender o meu gosto pessoal. E quantas vezes eu já ouvi a pessoa falar, pegar a Bíblia, pastor, eu só leio o livro de Provérbios. Mas a Bíblia tem 66 livros. Nada contra o livro de Provérbios, mas toda palavra é inspirada por Deus. Se eu me especializo apenas em uma coisa e me esqueço das outras partes da Bíblia, a minha fé ela vai estar no alicerce arenoso. Eu escuto gente que só fala sobre o amor de Jesus. Eu tenho igrejas, que eu tenho visto ultimamente, que as pessoas só falam sobre o estilo de vida saudável. Nada que seja problemático isso. O problema é que se eu embaso minha vida religiosa e a mensagem cristã apenas em um ponto, é justamente o cristão materialista que ele quer consumir aquilo que lhe agrada. Olha o terceiro aspecto. O valor básico, escolha pessoal. O que importa é o que eu quero. E o que eu quero ele tem que sobrepujar a vontade da maioria. Possui uma dimensão espiritual, porque ele leva a sua vida social e quer adaptar a igreja nesse sentido. Qual que é o resultado? É o cristão beija-flor. Ele não cria vínculos. Ele não assume responsabilidades. Na adoração, isso aqui é um problema imenso, porque ele vai para a igreja e se torna um espectador. Só que na adoração, queridos, Deus está na plateia e nós somos os protagonistas. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus. E olha, as escolhas pessoais, elas ficam acima da vontade de Deus. Eu quero trazer essa afirmação para vocês. A igreja, vocês vão entender isso aqui, ela nunca esteve
tão envolvida politicamente como nós vemos nos dias de hoje. Quer que eu te dê um exemplo? O extremismo da direita do Ocidente capitalista tenta combinar novamente a religião com a política. E a história da humanidade mostra que quando o poder político se une com o poder religioso, coisas ruins acontecem. Quando nós pegamos Apocalipse 13, quando olhamos Apocalipse 14, Apocalipse 18, a união, antes da volta de Cristo, vai haver a união do poder político e religioso. As pessoas hoje em dia, interessante, eu quero mostrar esse livro aqui para vocês. É um livro fantástico. Os Segredos de Daniel, de Jacques Ducan, é da CPB esse livro. Se você gosta do livro de Daniel, quer entender um pouco mais as profecias, compre e leia esse livro que você não vai se arrepender. Ele mostra claramente, ele dá exemplos, tipo esse aqui, não só da extrema-direita, mas os movimentos extremistas, eles se proliferam em todo lugar do mundo islâmico. Eu posso citar aqui Marrocos, Tunísia, Iraque, Líbano, Arábia Saudita, Turquia, Argélia e Egito. O Islã extremista, olha o que está acontecendo no Afeganistão. O Islã extremista, ele está interessado muito no poder político. Por quê? Porque dessa maneira ele vai impor o seu pensamento às pessoas e não dão alternativa para as pessoas pensarem diferente. Isso é muito grave, porque ele está coagindo que você não pode pensar livremente. Deixa eu te dar um exemplo. Deus nos dá o livre-arbítrio. Se você quiser pensar diferente do que Deus escreveu na Bíblia, ele te dá esse direito. Satanás, ele não te dá esse direito. Se você pensa diferente, as pessoas vão te chamar de fundamentalista. Socialmente, você vai ser rejeitado. Você vai ser execrado pela sua família. Quando nós olhamos, vamos pegar aqui a nação judaico-cristã. Vamos falar um pouco de Israel aqui agora. Olha só, até mesmo em Israel tem surgido movimentos religiosos, políticos, em que eles, parte da população tem ficado revoltado. A segunda maior comunidade judaica no Brasil e na América do Sul é no Rio de Janeiro. Nós temos ali em Botafogo uma comunidade judaica adventista. E a coisa que me chama a atenção, quando eu passei lá no Rio esses 6 anos, eles chamam de judeu secular, que é o judeu ateu. Não é que eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam em Deus. Isso aqui mostra exatamente a nova era, quando ela exalta a humanidade em um status divino. Daí quando a gente vai para Gênesis 3, verso 5, vós sereis como deuses. Exatamente, Satanás, ele sabe como enganar, ele sabe como fazer as coisas para justamente tirar o nosso foco daquilo que tem acontecido. E para que você possa compreender, indo daqui para a parte final, olha só, quando nós vamos para Daniel, capítulo... Abre a tua Bíblia aí rapidamente, por favor, no livro de Daniel, capítulo 11. Enquanto você está abrindo a tua Bíblia, em Daniel, capítulo 11, olha só. O método de interpretação profético da Igreja Adventista é o método histórico-profético. O que significa isso? A história, ela comprova a atuação de Deus. Quando nós falamos escurecimento do sol, queda das estrelas, terremoto de Lisboa, quando nós olhamos o aprisionamento do Papa Pio VI pelo general Berthier em 1798, quando nós vemos Ciro, eu poderia aqui dar outros exemplos, mas por questão de tempo, olha comigo aqui o que diz o livro de Daniel, capítulo 11. Olha o que diz no verso 3 e o verso 4. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. O que ele quiser fazer, ele vai fazer.
mas no seu auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. E qual é a interpretação que nós, como Igreja Adventista, fazemos desse texto? Aqui está falando de Alexandre o Grande. Nasceu na Macedônia, mas no Império Grego. Com a sua morte, ele não tinha descendentes, ele não tinha alguém da sua família para poder ficar no seu lugar, e os seus 4 generais dividiram o poder. E olha o que diz a parte final do verso 4. O verso 4 inteiro. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. A história comprova isso. Só que, voltando para o Armagedon, olha o que diz aqui no capítulo 11, do verso 40, a partir do verso 40. Olha o que diz. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Verso 41. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. Aqui está falando que eles vão quase vencer o povo de Deus. Mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Verso 42. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Olha para o meu slide que eu coloquei aqui para você agora. O norte, o reino do norte, simbolizado por Babilônia. Olha o que diz. O norte representa o poder religioso que se empenha em usurpar o lugar de Deus. É o poder religioso eclesiástico, é quando se une a política com a religião. Quando um governante começa a usar passagens bíblicas, começa a falar que luta pela família, alguma coisa está errada. Daí você fala, pastor, mas você mostrou aí na sociologia, você mostrou aqui, ó, eu mostrei isso aqui. Quando que surgiu o feminismo? Aqui, ó, sociologia, Karl Marx e Engels. A esquerda, ela fala que Deus não existe. O ateísmo. A esquerda, socialismo, ela trabalha o ateísmo, evolucionismo e o espiritualismo moderno. E a extrema-direita? É justamente usar o nome de Deus para conquistar os seus interesses políticos pessoais, humanistas e materialistas. Então, quando nós permitimos que a nossa vida se baseie nisso, o humanismo fala que a solução está no ser humano. Eu tenho esse livro aqui, ó, O Império Ecológico. O importante é a camada de ozônio, é a manutenção das florestas. Tem gente que está lutando por coisas que não são erradas, mas pelo motivo errado. E o norte representa o poder religioso que se empenha em usurpar o lugar de Deus. E o sul, a quem representa? O sul representa o esforço humano que rejeita Deus e tem fé apenas na humanidade. É a luta de classes. É onde, quando você não se enquadra na caixinha que a humanidade hoje está falando, você não vai se enquadrar nos movimentos filosóficos e políticos. E quando você abriu a Bíblia aí, dos versos 40 até o verso 45, eu coloquei esse breve resumo. E olha só, eu tenho que terminar. Nós encontramos aqui no verso 40, o sul ataca o norte. Só voltando, quem que é o sul? São os movimentos filosóficos e políticos. E o norte é o poder religioso eclesiástico. Então essas duas forças vão se unir. Daí vai dar uma falsa impressão, do verso 40 a 45. O sul ataca o norte, depois o norte ataca o sul. Então tem uma vitória parcial contra os filhos de Deus, que é o verso 41. Daí o norte ataca o sul se alia com o norte, olha a confusão. Aí quando eles se unem, o ataque contra o Monte Santo, vai existir o fim sobrenatural do rei do norte, e não haverá quem socorra. Por quê? Porque os 4 cantos da terra, Deus já soltou seus anjos, já chamou eles de volta, a terra está entregue na mão de Satanás,
e vem a intervenção final de Deus. Queridos, o Armagedon é a nossa batalha. É a luta entre as mentalidades, entre as pessoas espirituais e aqueles que são e estão preocupados com as coisas terrenas. Nós temos hoje Deus, temos a fé, temos a dependência de que Ele vai cuidar da gente, que por intermédio deles vamos ser salvos e conseguiremos a felicidade final com a erradicação do pecado. Mas no contraponto, a autossuficiência humana, o nosso poder de construir um mundo de paz e felicidade, e eu digo, é impossível de acontecer isso enquanto Cristo não voltar. Quanto mais eu estudo a Bíblia, as profecias e os acontecimentos históricos à luz da palavra de Deus, e quando eu falo palavra de Deus, eu estou falando Bíblia Sagrada e o próprio Espírito de Profecia. Você sabe que tem pessoas hoje em dia que não acreditam que Ellen White foi a profetisa de Deus. Porque as verdades que ela traz, a luz menor que nos leva à luz maior, mostra que estamos errando ou estamos andando por um caminho perigoso. E nós não gostamos de ser confrontados com o erro ou com o nosso próprio erro. E quando nós olhamos o Armagedon, nós entendemos que Deus ele te dá a liberdade e te concede o livre-arbítrio para você entregar sua vida para Ele. Ele te dá essa liberdade. E você pode aceitar ou não. E quem pensa diferente de você, Deus respeita. Mas saiba que Satanás ele não respeita. Porque o inimigo veio para esse mundo para matar, roubar e destruir. E Jesus veio a esse mundo para que tenhamos vida em abundância. Talvez essa vida plena nós não alcançaremos aqui, mas nós alcançaremos por toda a eternidade. Estude a Bíblia. Mateus 24 fala que surgirão falsos cristos, falsos profetas. Eles farão grandes sinais. A nossa vida não tem que estar embasada em sinais, mas tem que estar embasada em Cristo. Porque quando fala que Mateus 24, grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos, quem conhece muito a Bíblia, muito, vai ser quase enganado. Então eu te pergunto, e quem conhece mais ou menos? E quem conhece um pouquinho? Já está enganado. Mas que Deus ele tenha misericórdia de mim e de você. Eu louvo a Deus porque você escolheu reservar parte da sua vida para estar aqui com a gente nesse momento, para refletir nas coisas de Deus. E eu peço para que Ele possa te abençoar poderosamente. Eu vou fazer uma oração agora. Em seguida, eu não vou poder mais ficar com vocês. Eu extrapolei aqui um pouquinho o meu tempo, peço desculpa, mas que Deus possa estar comigo e contigo e que possamos logo estar juntos, né? Não mais aqui nesse mundo, mas com Cristo Jesus lá no céu. Vamos orar? Pai grandioso, obrigado pela luz profética, obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós em estudarmos as profecias, entendermos e sabermos que temos um papel importante no final dessa história aqui nesse mundo. Que sejamos luz. Mas eu quero te pedir algo muito especial. Por favor, que o Senhor levante a sua mão sobre cada um de nós. E humildemente eu te peço, não nos conceda a bênção que queremos, mas nos conceda, por favor, a bênção que nós precisamos. Abençoe cada família aqui representada, pois te oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Eita, culto abençoado e esclarecedor. Se você se sentiu abençoado nessa noite, diga amém. 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 Pastor Flávio, eu sei que você precisa Amém. sair, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração, viu? E Foi um olha, privilégio, você precisa voltar aqui para Apocalipse 16, verso 13. A gente combina depois, meu pastor. Forte abraço, pastor. Eu só peço que o pastor Siqueira fique aí, Antônio Siqueira fique aí com a irmã Celeste, viu? Porque agora a gente vai fazer uma terapia de grupo aqui. Muito obrigado. E é